Hoje eu vou apresentar para vocês um livro que faz parte da bibliografia do livro que eu escrevi, O Colapso e Êxodo Urbano, Construindo Vidas Resilientes e Autônomas no Campo. Esse livro ele perpassa também como referência o meu trabalho, já explico por quê, e ele é também muito usado em um dos capítulos onde eu falo sobre as 5 áreas essenciais do nosso viver. É o Guia dos Restauradores da Terra, seria uma tradução livre aqui, do livro da Rosemary Morrow. Eu venho usando a Rosemary Morrow no meu trabalho há algum tempo, ela tem muito boas dicas de desenho. Ela foi aluna do Bill Mollison, se eu não me engano, e há bastante tempo, já algumas décadas inclusive, ela vem se dedicando ao ensino da permacultura em áreas de risco, em áreas de guerra, em áreas de refugiados climáticos, refugiados políticos, acampamentos de pessoas que foram de retirantes, né, de guerra, enfim, de situações climáticas também. Vários continentes, um trabalho maravilhoso, usando a permacultura para isso. Esse livro dela é uma espécie de revisão do guia do Bill Mollison, não no sentido de que ela copiou aquele livro e fez uma nova edição dele, né? No sentido de que ela atualizou o desenho ecológico por meio da permacultura para os nossos tempos atuais. Ela aborda um pouco a questão das cidades, ela aborda um pouco a questão dos desastres climáticos, que eu acho que são essenciais para o nosso tempo. Eu estou gravando isso aqui, a gente está numa semana aqui no Rio Grande do Sul, 2 anos depois da enchente de 2024, e a gente já está com vários lugares afetados pelas enchentes de novo. Então se torna cada vez mais visível, independente de quais sejam as causas, acho que isso importa menos, que nós vivemos mudanças climáticas extremas e que isso é uma das forças que vem desenhando, né, vem delineando o nosso tempo, uma das forças com as quais a gente tem que lidar. E nós temos insumo de desenho ecológico para lidar com essas forças, mas infelizmente elas não são usadas pelas políticas públicas, pelas prefeituras, pelos estados e pelos países, porque essas soluções elas não impulsionam o PIB, elas não impulsionam um crescimento econômico, elas impulsionam um permanecer no território, né? Daí a permanência. Bom, a Rosemary Morrow ela caracteriza 2 assuntos assim, conectados com isso que eu coloquei no livro. Ela caracteriza os desastres primários, tsunami, terremoto, grandes incêndios, e ela coloca inclusive a questão dos colapsos econômicos. Eu colocaria colapso econômico não numa categoria de desastre, mas de crime, porque nós temos informação para saber que a economia do jeito que ela funciona, ela é causadora das coisas. Então quem escolhe seguir defendendo o modelo econômico atual, vigente, né, deveria ser colocado, enfim, a questão de grandes colapsos econômicos deveria ser classificado como crime e não como desastre. Como desastres secundários, ela coloca o desalojamento das pessoas, pessoas sem casas, a incapacidade de manter lavouras, a incapacidade de manter hortas, pomares, em função desses desastres. Nessa questão secundária, ela aborda a nossa necessidade de protagonizar em nossas vidas o desenho contra esses desastres primários e secundários. E isso está, de certa forma, abordado no meu livro. E uma outra questão que ela coloca é que nós precisamos protagonizar as soluções de forma a amparar áreas principais, como a moradia, alimentação, água, saúde e mobilidade. São as 5 áreas essenciais, são abordadas no 3º capítulo do livro e ela aborda essas questões também ao longo de todo o livro dela. Vou explorar aqui algumas questões do livro. De novo, o que eu fiz primeiro no meu livro foi usar um pouquinho um capítulo específico que ela tem aqui sobre preparo para as questões de desastres ambientais, né? Então ela fala sobre preparação, endurance, né, uma resiliência ali, uma questão de conseguir passar por eles e a questão também da recuperação. Esse foi o que eu usei mais, e eu tenho uma identificação com ela, porque ela tem uma abordagem um pouco sociológica das coisas. Nós somos de um plano para viver de uma maneira que nós tenhamos menos
impacto ou que nós sejamos menos causa dos desastres climáticos. Nós não estamos fazendo isso. A maioria das notícias é sobre como se adaptar, como fazer e tal. Mas a gente vê muito pouca coisa, principalmente coerente, muito pouca coisa ligada com o desenho ecológico, trazendo empoderamento para as pessoas para que elas tenham uma vida que não leve isso a acontecer. No caso dela, ela tanto fala disso o livro inteiro, como ela fala de como a gente deve se preparar em comunidade para enfrentar, para resistir e para se recuperar depois. E ela tem uma abordagem bem ampla com relação ao tratamento de água, com relação ao restabelecimento rápido de hortas, de roças, de pomares. E obviamente que para fazer isso a gente precisa ter já funcionando antes dos desastres, sejam enchentes, desabamentos, enfim, enxurradas, né? Seja lá qual for, terremoto, a gente precisa ter antes preparado uma comunidade que vive em torno de assegurar um banco genético de plantas e animais para que a gente possa, de novo, compartilhar isso depois e as pessoas possam restabelecer suas vidas depois. Não coincidentemente, ela faz isso no final do livro, mas durante o livro ela vem trazendo várias informações muito importantes. Um dos capítulos muito bons desse livro é o capítulo da Zona 1. A Zona 1 na permacultura é exatamente onde a gente tem as hortas, né? Em alguns casos, algumas árvores de pomar, um pomar bem pequeno. E ela traz desenhos muito adaptados, muito informativos, tanto da questão tropical, subtropical, até o clima mais frio. Então, muito rico. Ela também traz um outro capítulo dedicado especialmente à inclusão de pequenos animais, às florestas de alimento, que no caso aqui do Brasil seria o que o pessoal chama de agroflorestas, né? Também uma abordagem muito pé no chão, uma abordagem muito embasada no conhecimento ecológico. Nós precisamos da inclusão animal em sistemas ecológicos de produção. Eu venho falando isso há bastante tempo e fiquei muito feliz de ver que ela dedicou um capítulo inteiro à inclusão de pequenos animais aos sistemas florestais. Galinhas, patos, gansos, caprinos, ovinos. Ela faz uma abordagem bem interessante com desenhos muito eficientes para essa inclusão animal. Uma outra coisa importante desse livro, que ela traz a aplicação da permacultura ao desenho de sistemas marítimos. Isso tem uma genealogia dentro disso, no Manual de Permacultura do Bill Mollison, ele já falava um pouco disso, baseado inclusive nos povos polinésios, principalmente o pessoal do Havaí, mas ela expande essa ideia aqui, não só de conservação, mas de uso de maneira ecológica dos recursos marítimos. Em algumas circunstâncias, obviamente, a proteção, em outras circunstâncias, o uso ecológico desses recursos, né, para quem está nas áreas litorâneas. Então, um guia muito completo de desenho para as nossas vidas, para que a gente consiga enfrentar as questões climáticas e as questões de declínio energético, que são centrais no nosso tempo, e para que a gente consiga protagonizar nas nossas vidas as ações apropriadas que têm potencial de evitar esses eventos extremos, mas que também têm o potencial de nos tornar capazes de resistir e de recuperar esses eventos. Então, o manual de permacultura do Restaurador da Terra, da Rosemary Morrow. Esse livro saiu pela Meliadora, que é a editora do Dave Holmgren. Vale muito a pena, muito embora seja dispendioso trazer para o Brasil, e tem toda a questão da barreira da língua também, porque é um livro todo em inglês. Mas, para quem fala inglês, vale muito a pena. De fato, é um guia para a gente restaurar várias dimensões do nosso viver, não só a propriedade rural, e por isso eu trouxe ele para a bibliografia do Colapso Êxodo Urbano. Mais um livro aí para vocês. Muito obrigado. A gente vai discutir isso. Tendo comentários, dúvidas e perguntas, a gente abre para fazer a nossa reunião da Confraria Agrária em cima desse livro nessa semana. Abraço, obrigado.